As mentes umbralinas ou das furnas podem promover reencarnações dos seus, visando planos de desestabilizar os encarnados? Estava estudando a história do inglês Edward Murdoch, que em meados de 1800 nasceu com fetos em fetos, ou seja, uma face na nuca que não falava ou mostrava qualquer expressão, mas que o senhor Edward dizia que o perturbava e o ameaçava 24 horas por dia. Por fim, não suportou e cometeu suicídio aos 28 anos com um tiro na nuca. Ele queria que, se você pudesse comentar alguma coisa em relação a isso. Olha, você pergunta se as entidades do umbral podem fazer isso. Não, as entidades do umbral não fazem, porque as entidades do umbral elas estão enlouquecidas de dor. É muito importante a gente separar trevas de umbral. O umbral não é lugar onde existam pessoas em condições de promover reencarne de quem quer que seja. O umbral é um lugar onde todo mundo grita e ninguém se entende. A energia mais comum do umbral é medo, pavor, remorso, culpa, angústia, desespero. As pessoas choram convulsivamente e você fica ouvindo uivos numa região sombria onde o sol nunca nasce, onde não existem construções, não existem casas, não existem edificações, não existe nenhuma vegetação desenvolvida. Os pequeninos córregos que existem são lamacentos, a paisagem é sombria e você não tem nada nesse sentido. Então, quem está no umbral está tão perturbado, está tão desesperado, está tão desequilibrado que não constrói casa, não organiza hierarquia social, não faz nada. Está em pânico diante do que fez ou que deixou de fazer, num processo de sofrimento muito grande. Então, vamos tirar o umbral dessa condição, porque o umbral é uma outra circunstância. Pode acontecer com as entidades das trevas. Aí é possível. As trevas diferem muito do umbral, porque as trevas são um lugar onde não existe isso. Lá existe ódio. Os corações estão petrificados no ódio. O choro lá é sem lágrima. Então, quando dizia Jesus, haverá pranto e ranger de dentes, o pranto era no umbral, o ranger de dentes é nas trevas. Porque é lá que as pessoas com ódio rangem os dentes de ódio, é onde se planejam as obsessões, aonde o mal está com toda a força. Nesses ambientes existe uma estrutura social perversa, despótica, tirânica, há castelos. Você assiste o filme Senhor dos Anéis, você tem uma imagem mais ou menos pálida de como é o processo das trevas, as entidades deformadas que ficam a serviço de um senhor, os castelos, a hierarquia, os calabouços. Veja que é bem diferente do umbral. E aqui nas trevas, as pessoas estão tão ensanguecidas nos seus propósitos que elas conseguem planejar o mal. Elas conseguem planejar uma reencarnação. Conseguem planejar uma reencarnação? Conseguem. Porque a reencarnação é um processo técnico. Habilidade técnica para conectar um espírito a um conjunto de genomas de um determinado ovo que acabou de se fundir. Então, aí você vai me dizer, ué, mas e como fica Deus nisso aí? Os maus, então, planejam e mandam os caras para cá? Tá, e como é que tá? E o controle disso? Pois é. Eles planejam, mas existe uma equipe em cima deles planejando o planejamento deles. Eles pensam que estão agindo sozinhos, mas o mais alto tutela e diz, esse pode ir, deixa aí. Então, eles pensam que fazem e acabam promovendo a reencarnação de determinados indivíduos. Mas isso é um absurdo, como que pode? Esses espíritos vão vir para cá? Pois é, assim como a gente erra, eles também erram o planejamento deles. O cara vem com um propósito e os espíritos deixam, vai ter o esquecimento do passado. Vamos colocar uma menina para tomar conta dele, ela vai desentortar ele. Já viram uma série de mulheres extraordinárias que visitam as cadeias, ou às vezes são mães, e visitam e vão atrás de seus filhos e cuidam deles e se dedicam
Vejam, nos domingos, elas estão nas filas esperando para visitar seus maridos, seus pais, seus filhos, numa demonstração indescritível de amor. Então, essas almas, elas semeiam, ainda que elas não consigam colher, elas semeiam a certeza de que você é amado. Eu lembro uma vez, no encontro do céu, acho que foi o último céu presencial, nós tivemos uma palestra do De Luca, em que ele contou uma história, ele é juiz, e aí ele estava para julgar um caso, e o rapaz chega e disse, olha, a mãe da pessoa que o senhor vai julgar está aí fora. Disse, a mãe dele? Mas o que ela quer aqui? O que uma mãe vai fazer? O caso aqui é caso de crime. Ele era juiz criminal. O crime está aqui nos autos. O que a mãe vem fazer? Não, mas ela quer insistir. Tá bom, então manda ela entrar. Aí ela entrou. Disse, doutor, eu sei que meu filho é culpado. Eu sei que ele fez tudo isso que está aí nesse processo. Eu não vim dizer que ele é culpado. Eu só quero que o senhor julgue ele como se ele fosse uma pessoa. Que o senhor não julgue meu filho como se ele fosse um monstro. Lembre que por trás dele existe uma mãe. Eu sou mãe desse rapaz que está aí no processo. Quando o senhor for julgá-lo, coloque humanidade no que o senhor vai fazer e lembre de mim. Lembre da mãe que eu sou e que ele é uma pessoa também. Foi embora. E disse que aquilo mexeu tanto com ele na hora de tomar as decisões, porque acaba você, lendo o processo frio, você fica, nossa, esse cara fez o que esse cara fez, e esquece da dimensão humana que as pessoas possuem. Então, muitas vezes, almas extraordinárias descem da luz para realizar o trabalho de socorro daqueles que se encontram na escuridão. Então, você pergunta se é possível que exista fenômeno desse tipo? Sim, é plenamente possível. É plenamente possível. Mas esse processo está sob a coordenação do mais alto, que cuida de tudo de maneira bem mais efetiva. Olha só. Então, eu penso que nessas circunstâncias existe a possibilidade da reencarnação de um indivíduo que traz tantas vinculações de perturbação no mundo espiritual que a reencarnação é um refrigério para o espírito. A gente sempre reencarnou porque reencarna para poder sair dos processos de servícia que eles se encontram no mundo espiritual. Existem muitos companheiros que o esquecimento do passado, esse mergulho no corpo físico, tem um poder extraordinário de transformação, porque ele refrigera no corpo. Mas ele nem se mexe, não anda, não fala, ele não se comunica com quase ninguém. Que vantagem tem para o espírito? Ele está escondido das entidades que o perturbam. E, às vezes, os mecanismos de perturbação são tão violentos que, quando o indivíduo tenta renascer, ele pode trazer os ecos desses processos de perturbação. É possível que essa, não sei, eu ainda vou olhar, é possível que essa formação que tem nele não signifique necessariamente dois espíritos no mesmo corpo. Pode não ser dois espíritos, pode ser um espírito só, e que teve, em função das conexões espirituais que existiam, uma formação rudimentar de alguma coisa que era parecido com o cérebro, mas não um outro espírito. Então, isso é muito importante, que a gente perceba que, às vezes, algo rudimentar não é necessariamente dois espíritos no mesmo corpo, mas ecos de perturbação espiritual que foram trazidas para o presente. E o cara do lado de cá, ainda sob o influxo da perturbação, sente-se incomodado por aquele outro que vive dentro dele e acaba, em função das conexões que ele possui, cedendo às perturbações decorrentes do fenômeno do suicídio.